Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conversas do Curioso. Matheus, como é que tu tá, meu querido? Hoje eu tô bem. Hoje eu tô legal. Olha, Não tô... nunca vi, ó. Primeira vez na vida que eu... tô animação feliz. do homem. Viu? Mas por que isso? Um abraço pro Heitor, que fala que eu sou desanimado, nosso editor. Doutor Heitor. Doutor Heitor. O nosso Golden Boy. E você, Greco? Tudo bem, meu amigo? Não poderia estar melhor. Quer mandar um abraço? Só pra tu não te esquecer? Verdade. Aliás, cadê o caderno? Infelizmente, dessa vez eu esqueci meu Mas caderninho. Tudo bem. Que já é uma marca registrada, né? E faz falta, tá? Hoje vai ser difícil. Tentar concatenar. Esse é muita história hoje. É. Mas antes disso, um abraço aos nossos amigos telespectadores no YouTube. Nossos ouvintes no Spotify, né? Um rádiozinho ali no trânsito de São Paulo, 1 hora. E os nossos queridos membros do CM Club, que tanto nos apoiam. Um grande abraço a todos. Isso. Um abraço pro Isaac também. Nosso querido Um Isaac. abraço pro Isaac também. Ah, Grande perfeito. Isaac. Grande Isaac. Dom Isaac. O Kotler do novo milênio. Exato. Bah, Tá com moral, homem. tá com moral. Walter Moreira Salles, hein? Ele chegou no Conversas do Curioso. Ah, demorou, né? Esse é aquele que eu falo que nas nossas conversas sempre esteve presente. E como também eu já sempre falo, Retórica, né? isso aqui é nada mais do que eram as nossas conversas iniciais que deram início ao nosso querido Curioso Mercado. E o Walter Moreira Salles, obviamente, estaria aqui e hoje chegou o momento dele. Hoje, um dia de sol também, informando aos nossos queridos ouvintes e telespectadores aqui em Porto Alegre. Perfeito. Tempo agradável, 24 graus. Perfeito. Um belíssimo dia. Greco, por que vamos falar do Walter Moreira Salles? Cara, muitas coisas. Eu não sei explicar, mas assim, tem certos caras, certas pessoas, certas famílias que tem uma parada diferente, assim. Tem uma aura, né? Essa palavra tá meio na moda agora, né? Sim, Tem dos uma tuiteiros. mística, assim. Outros nem tanto. Mas tem uns, e especialmente no Curioso, por, sei lá, motivo, né? Por exemplo, Walter Moreira Salles, Edmond Safra, Antônio Carlos de Almeida Braga. Braguinha. Braguinha. Sim. Braguinha. Andaram Já- comentando. Pô, vocês só falam do Braguinha em tudo. Sim, vai É ter o um episódio 36 já falando do Braguinha em todos, e ainda não E tem o- episódio sobre ele. E o amigo que tá pedindo da Odebrecht... É... Ah, é verdade. Não, acho que esse episódio sai antes. Daqui uns dias vocês terão uma grande novidade. Verdade. Fiquem acompanhando Verdade. as redes sociais do Curioso, principalmente no Instagram. É isso. Verdade. Tá. Uma Sobre grande a- novidade. E assim, Esse cara, ele merece Enfim. esse episódio. Então tem esses caras que nos despertam muito interesse, né? Tem histórias muito ricas de vida, uma vida interessante. E o Walter Moreira Salles é um cara desses. A família em si, né? Todo mundo conhece que dono do Itaú, dono da CBMM, da Alpargatas e tal, né? Mas tem toda uma história por trás, né? Pô, querendo ou não, Itaú é 100 anos, né? Fundado em 1924, Casa Moreira Salles. Então tem muita história, porque a gente sabe como é difícil operar no Brasil. Pouquíssimas empresas sobrevivem 100 anos, né? Então passaram por diversas moedas, diversos planos econômicos e simplesmente eu tava vendo os números em 2024, que é o último ano fechado que tem, o Itaú teve um lucro líquido de 41 bilhões de reais. A Apenas. CBMM é a maior produtora de nióbio do mundo. Então, tipo assim, fatura 10 bi, lucra 5. Então, cara, e aí que surgiu o interesse, a curiosidade de por que tinha na água dos Moreira Salles que eles construíram esses negócios tão sólidos ao longo do tempo, né? Foram muitas tacadas certeiras, ao mesmo tempo que o Walter Moreira Salles, ele conseguiu manter uma reputação muito... Ele era um cara muito respeitado, né? Sim. Então, assim, o pai dele já era um cara muito, muito foda.
hoje em dia, né? Pô, o Pedro Moreira Salles é um cara muito diferente também. Mas nada se compara ao Walter. Ele tinha uma aura, assim, porque ele era banqueiro, embaixador, ministro da Fazenda, então todo mundo respeitava o cara. O cara tinha ligações com os Rockefellers, com o Rothschild, tudo. Sim. Então é Respeitado internacionalmente. respeitado internacionalmente. Acho que nesse momento eu poderia colocar, editor, meu amigo, só um trechinho rápido daquela entrevista dele que está no Arquivo Nacional. Procurava ser caixeiro, procurava ser caixa, procurava varrer a casa. Sempre procurei trabalhar, às vezes, nem sempre com muita boa vontade, mas sempre aprendi a trabalhar desde a minha primeiros anos de adolescência. Sim, acho que 10, 15 segundos, só para vocês entenderem também a eloquência desse homem, o português. Putz, elegância do homem, né? Como o Greco disse, Lorde. essa palavra está muito em voga agora, aura. Mas se tem alguém que tinha, com certeza era este senhor aí que vai passar A hoje. educação, né? E não é só passou, né? A família Moreira Salles não é que só passou. Ela fez a história do Brasil. É isso. Pô, Ela sempre foi muito grande e sempre não atravessou as gerações, sempre esteve, enfim, nas cabeças. E não só no ambiente empresarial, mas também em vários outros setores. e não só bancário, né? Acho que a maioria das pessoas associa eles só ao Itaú, Unibanco, no caso, né? Mas eles participaram de diversos projetos no Brasil que foram muito importantes, né? Por exemplo, a Aracruz Celulose, eles foram um dos maiores investidores, né? E antes disso, ali, entre anos 30 e 50, o grosso do dinheiro deles era do café. Era do café. Eles eram um dos maiores exportadores de café do Brasil. Então vamos Assim começar por aí. começamos. Eu acho que está mais do que justificado e eu gostaria de saber como é que é essa história, porque a gente já ouviu falar, mas o que o café tem a ver com o Walter Moreira Salles e a família? Ah, E eu também me lembro daquela foto da casa, né? Quando começou realmente o banco, que não era um Sim. banco assim, não. Enfim, começou pequeno, mas eles já tinham dinheiro. Como é que funcionou essa história aí? é que eles são... O pai do Walter era o João Moreira Salles, tá? Que é o mesmo nome do fundador da Piauí. Tá? O João Moreira Salles, eles são tudo ali do sul de Minas, né? Que é uma região produtora de café. Então, o pai dele nasceu em Cambuí, depois ele trabalhou um tempo em Guaranésia, e aí, ali por 1919, né? Então ele já estava trabalhando com café, ele já tinha se formado como contador, só que Cambuí e Guaranésia são cidades pequenas, né? E na época, Poços de Caldas era como se fosse uma Gramado hoje em dia. Toda a burguesia brasileira, inclusive presidente, passava férias lá. Por questões as águas lá eram muito puras, então tinha essa parada de termas e medicinal e tal. E aí então ia toda a elite, servidores públicos e tal. Foi daí também que o Walter fez muitos contatos, porque tinha cassino também lá, e um hotel muito famoso, Palace. Enfim, aí ele abre, né, ele já chega com uma condição boa, porque ele sempre trabalhou muito nessa parte de comércio e também já ligado a compra e venda de café. Tá. E ele abre a Casa Moreira Salles. Mas ele era um produtor de café ou só um comerciante? Não, ele é um de comerciante. Tá. É. E aí ele abre a Casa Moreira Salles, que era aquele tipo de armazém bem comum na época, né? Um armazém embaixo, a casa em cima. Vendia armarinho, ferragem, né? Tudo que precisava em fazenda também. Sim. E uma das coisas que ele oferecia também era financiamento para os clientes, né? Que às vezes o cliente, assim, um produtor de café, comprava algo que ele precisava lá para a fazenda dele e não tinha dinheiro na hora e pagava depois com juros quando ele vendia o café. Legal. Então daí, e na época, né, ali, 1920, na década de 20, a data oficial da Casa Moreira Salles, né, de fundação, é 27 de setembro de 1924, né, que é quando eles recebem a autorização para ter uma sessão bancária, né?
porque na época o mercado bancário brasileiro era incipiente, né? Sim. Então, imagina no interior do Brasil, né? Uhum. Então, o que ele fazia? Ele representava vários bancos, né, que não tinha como ter agência lá. Banco do Brasil, Banco Transatlântico, um monte de bancos, vários nem existem Que nem existem mais, né? né? E ele justamente financiava os clientes dele. Adiantava dinheiro, como se fosse uma, Sim. sei lá, Uma factory. trade, né? Uma factory. Né? E isso aí foi tomando primeiro, era uma seção bancária, né? Ou seja, ainda fazia parte da casa, né, do comércio. E aí depois se torna uma casa bancária. Que daí não era um banco ainda, porque não tinha o capital suficiente, mas já era algo independente. Não era só uma divisãozinha ali dentro de um comércio. Entendi. Então, assim, os clientes podiam depositar dinheiro com ele, né, na casa, daí virou Casa Bancária Moreira Salles. Em 1931. 1931. Daí tinha depósito, ele representando os bancos também, ele fazia empréstimos, adiantava duplicado, essas coisas. Então, essa foi a origem. Em paralelo a isso, né, ele tocava a operação de café. Ele comprava café, ele não produzia ainda, ele comprava de fazendas ali da região e exportava via Porto de Santos, né, que foi bom, o Brasil ainda é, né? Mas Sim. na época o Brasil era só café, né? Sim. Porrava, né? Até a Grande O ciclo Depressão. do café. E o Porto de Santos era o maior porto exportador de café do mundo. Uhum. Né? Tanto é que, em determinado momento, em 31, mesmo com a casa Moreira Salles em Poços de Caldas, ele se muda para Santos. Isso o João Isso, João. e a sua família, no caso. O Valtinho estava lá já junto. O Valtinho, aí, em 31, 32, ele já estava cursando Direito. Ah, perfeito. Tá? Ele nasceu em Pouso Alegre, não nasceu em Poços de Caldas. Tá? E ele já muito cedo começou a participar dos negócios do pai e de estratégia. Então, depois que o João ficou mais focado em Santos, o Walter ficou tocando em Poços de Caldas, Sim. a casa. Legal. Só que nisso ele foi vendo já a importância que a atividade bancária tinha e se interessou muito mais por isso, viu que dava muito mais dinheiro. E com isso a parte ali comercial foi ficando cada vez mais irrelevante, até se tornar uma casa bancária mesmo. E pelo que se diz, a grande paixão do João Moreira Salles era o café mesmo, sabe? Então ele foi delegando a parte bancária para o Walter, que é o que ele gostava. E aí o João ficou focado cada vez mais em Santos. Né? E aí, em determinado momento ali, nos anos 30, tem uma matéria do Diário da Noite, do Assis Chateaubriand, que era muito amigo do Walter, falando da importância do grupo Moreira Salles no café brasileiro, porque eles tinham a exclusividade da American Coffee Corporation, que era a maior importadora e exportadora de café do mundo, que era da família Rockefeller. Então, o relacionamento dos dali. Moreira Salles Já vem daí. vem dos anos 30 já, que eles tinham uma relação muito próxima. E aí, imagina, com isso, o João ganhou muito dinheiro com café. Sim. Mas, com o tempo, o Walter foi convencendo ele a focar cada vez mais nos anos 30 e 40, ficar só na parte de financiamento, e não se envolver com compra e venda de café. Sim. Ele falou, o dinheiro está em financiar os caras. E aí, o Walter, em 1940, percebe que, para crescer, tinha que ter uma consolidação para o banco crescer. Para diluição de custo fixo e tal, não teria como ter um monte de banquinho espalhado e o jogo seria M&A. E aí que ele arquiteta uma fusão com 3 bancos, né? Que é a Casa Bancária Moreira Salles, o Banco Machadense
e o de Botelhos. Isso, Casa Bancária de Botelhos. Casa Bancária de Botelhos. Que inclusive, acho que é de Botelhos, que era administrada pelo Pedro de Perna, Uhum. que depois se tornaria uma figura central nos negócios da família. Né? Então eles acabaram fazendo essa fusão e daí surge o Banco Moreira Salles, 1940. Só nos anos 40, né? Então percebam que até o momento a gente não falou nada de Unibanco ainda, né? Que a família Moreira Salles é conhecida pelo Sim. Unibanco e o Itaú pela família Setúbal. Não, impressionante o nível já de relacionamento nos anos 30. Isso aí chama muita atenção, né? Imagina o cara ter esse tipo de contato. Não, bizarro. É absurdo. E é louco que, assim, vários negócios em paralelo também, porque era o negócio bancário, que foi crescendo cada vez mais, Sim. o negócio de café. E aí, em 39 já, o Walter faz a primeira viagem para os Estados Unidos, ele era bem novo ainda. E lá ele já começou também relacionamento, tudo e tal. Sim. E aí, mais tarde, eles abririam, pouco tempo depois, ele achou, mesmo tempo, eles abriram a Sotrec, que era uma concessionária de Caterpillar no Brasil. Então, eles tinham a distribuição, tanto da Caterpillar, e máquinas e peças no geral, né? Uhum. Em Minas Gerais, no Rio de Janeiro. Então, foi o primeiro negócio assim, internacional da família, no sentido Sim. de convencer a Caterpillar, sabe? Pegou bem numa época ali de crescimento do país, né? Sim. 1940, foi acho que 39, 40. É. Né? Pô, construções, obras, mais tarde ali Brasília, tudo precisa de maquinário pesado, reta escavadeira. Industrialização, é. Ou seja, negócios em paralelo. Então, eles sempre foram muito do business, né? E sempre assim, até numa das entrevistas que a gente coloca no vídeo, lembrando que a gente já fez um vídeo. 3, né? A gente fez uma série sobre o Itaú Unibanco. Inclusive, esse podcast não está sendo patrocinado pelo Itaú Unibanco. E nesse vídeo da família Moreira Salles, eu coloco uma entrevista do Walter, que é bem rara, né, nos anos 80, que ele fala que o pai dele sempre foi de tomar muito risco, e ele também. Mas riscos calculados, né? Uhum. Então, em outra entrevista que eu vi também, ele falou que sempre operou com muita dívida, tanto em moeda nacional quanto moeda estrangeira. Né? Ao mesmo tempo que ele sempre priorizou muito caixa e pessoa boa tocando negócio. Então, assim, mas vê que sempre tomaram muito risco desde os anos 30. Aí ainda teve a quebra, né? Quebra de 29 ali. O mercado do café, pô, teve um crash gigantesco, né? Exato. O preço despencou mais de 50%. E só aí muita gente quebrou, né? E eles conseguiram sobreviver e continuaram crescendo ao longo dos anos 30, com essa parceria com os Rockefeller também, ganharam muito dinheiro, né? Sim, imagina, o business de financiamento é um business muito arriscado, né, também. Porque nem quando vem a quebra, tá financiando todo Não, e tu mundo, sabe não tem que- preço para vender, né? E uma coisa que era muito dito em todas as pesquisas que a gente fez, tipo, que na época as garantias eram muito mais no fio do bigode, Sim. na confiança. De conhecer o cara, pô, será que ele vai conseguir me pagar? Uma análise de crédito, né, de É. conhecer o cara. É loucura. E aí a década de 40, então, segue, ele faz outras aquisições, ele abre agência no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Santos, né, já aí sendo o Banco Moreira Salles. E aí nos anos 50 que ele começa a vida pública. Né, ele até... quando foi que ele foi convidado para ser primeiro o diretor-presidente da SUMOC, que é Superintendência da Moeda e do Crédito. que é o que se tornou o Banco Central. Ah, legal. Em 1951, Greg. Isso aí. Então foi tudo junto. Depois ele vira embaixador do 52. Brasil em Washington, a pedido foi nomeado pelo Getúlio.
para justamente fazer o meio de campo com o mercado financeiro americano e relacionamento com bancos e linhas de crédito e tal. Então, daí ele trabalhou também durante 6 meses no Bankers Trust, que era um banco gigante. Então, já nos anos 50, o cara já estava em contato com o sistema financeiro americano, que até hoje é o mais robusto do mundo. Então, já entendia como o negócio funcionava, né? E, imagina, muito na frente do Brasil. Sim. Então, e aí, na década de 50, então, que ele foca mais na vida pública como embaixador, foi 2 vezes embaixador do Brasil, que o Pedro de Perna toca o banco. Sim. Ele se torna o presidente do banco, e nisso aí o Walter, que já era bem relacionado, como eu falei antes, e só pelo fato de estar em Poços de Caldas, ele fez muitos contatos, inclusive ele era muito amigo do Getúlio, que ele conheceu lá. Né? Então ali ele já foi construindo um relacionamento com pessoas muito importantes, e aí na década de 50, então ele vai para os Estados Unidos. Bom, aí fechou tudo. Pô, já conhecia Rockefeller, óbvio. Já conhecia só o Rockefeller, né? Pronto. Mas aí depois, com o tempo, e tem entrevista que ele fala que o poder que os relacionamentos têm, né? Aí é o verdadeiro network, né? Entendeu? E aí porque ele era muito próximo dos Rothschild também. Fizeram negócio juntos e tal. Então, tanto é que, se for ver a família Moreira Salles, né? Ela participava do Jet Set Internacional. Sim, exato. Só ver quem ia na casa do Walter Moreira Salles. Sim. Henry Ford II, Mick Jagger, Keith Richards, Alain Delon. Não, e ele era embaixador do Brasil em Washington num contexto geopolítico aflorado também, que é Guerra Fria, né? E os Estados Unidos aquele negócio de evitar o comunismo na América Latina. Então, ele é um cara... Imagina, tem que ter muito... Imagina um jogo de cintura pra lidar com esses caras. Não, e tu vê, né, que nessa época aí, o pai dele já estava só no café. Um ponto importante, na década de 50. O mercado tinha se recuperado, os preços e tal, né, ali no final dos anos 40. Mercado de café. Mercado de café. Mas ainda estava oscilando muito, tinha umas políticas meio erráticas e tal. E aí o João decidiu produzir café. E é aí que eles compram a lendária Fazenda Cambuí, em Matão. Bota aí. Bota o vídeo do Mick Jagger e o Richards lá. Maior, agora eu não sei mais, mas na época era a maior fazenda de café do mundo. É o que está escrito aqui. Mais de 2 milhões de pés de café. Decidiu produzir e comprou a maior fazenda. Aí que tá, né? Eles compraram... Eles já eram, assim, muito sofisticados financeiramente, em termos, inclusive, de mercado internacional e tal. E já, então, 50, ele ainda não tinha sido embaixador, eles compram a Brasil Warrant, que era uma empresa inglesa, britânica, que operava já há mais de 100 anos no Brasil, que basicamente era uma trade. Né? Sim. E essa Brasil Warrant era dona de várias outras empresas, a Companhia Brasileira de Armazém, um monte de coisas dessa época. Aí Johnston e tal, que até hoje é dos Moreira Salles. E uma das propriedades da Brasil Warrant era a Fazenda Cambuí. Entendeu? Entendi. Então eles estavam nessa época aí, até uma dica, né, quem quiser ler o livro, tem a biografia do Walter Moreira Salles que explica com mais detalhes essa operação, porque a filial brasileira da Brasil Warrant estava ganhando muito dinheiro, porque o preço do café estava subindo muito, mas eles não estavam conseguindo enviar os lucros para a matriz por conta de uma dívida que a Inglaterra tinha com o Brasil. E tava uma treta enorme, e os caras estavam querendo vender a todo custo. E aí chamaram o Walter. E aí eles compraram, inclusive, a Brasil Warrant na Bolsa de Londres. Cara. Que era uma empresa de capital aberto. Legal. Que massa. E aí
Nessa época aí, né? Então tem a Cambuí, que é famosa, em Matão, maior do mundo, que era, quem é de São Paulo vai saber, do Nhonhô Magalhães. Tem a casa do Nhonhô Magalhães em Higienópolis, perto do shopping ali, em Higienópolis. Que é linda, era um palácio, né? Imagina. O cara era o barão do café, né? E ele vendeu a fazenda ainda antes do crash. Então ele vendeu na alta para os britânicos e ganhou muito dinheiro. Então tem toda essa história, né? Pô, imagina, É muito rico. ir na fazenda lá, cara. E essa não foi a maior fazenda que eles compraram, tá? Eles compraram a lendária Bodoquena, que tinha... eu vi uns lugares 11 pistas de voo, outros vi 25, mas disseram que era mais de 300 mil hectares. Tinha 250 quilômetros de linhas férreas no Mato Grosso. Que a fazenda era um absurdo. Quando o Nelson Rockefeller foi lá, ele se encantou e quis ser sócio. Queria comprar metade. Eu falei, não, metade não. A 40%, ok. Então ele era sócio. Depois eles venderam pro Ometo e pro Zermírio de Moraes. Nos anos 80. Mas eles ficaram um bom tempo com essa bodoqueira. Mas quando é que eles compraram isso? Que não ficou Junto nos anos 50. Ah, nos anos 50 mesmo? Foi junto ali. Com a ideia de produzir café, né? No Mato Grosso do Sul? A Cambuí, né? E no Mato Grosso tinha muito gado, né? Sim. Mas eles estavam indo para essa atividade de produção agrícola. E aí, tá. Então foram para as fazendas. O Walter vai para a vida pública. O João Moreira Salles, inclusive, tem uma cidade no Paraná que o nome é Moreira Salles. Porque nessa época também ele comprou 400 mil hectares. E aí imagina, 400 mil hectares. Ou até mais. E simplesmente ele pegou uma parte, ele pegou para ele, e o resto ele loteou tudo. E era tão grande que virou um município. Pode ver aí no Paraná. Oeste do Paraná. Tem Moreira. Porque as terras lá eram muito boas, né? Sim. Então ele comprou uma porrada de terra, loteou tudo, tirou 2 para ele ali. Pra te ver, a parada dele era café. Café e tal, não era muito banco. Embora ele fosse presidente do conselho, do Banco Moreira Salles e de outros bancos também. Mas aí, beleza. E nesse meio tempo, o Pedro de Perna tocando o banco. Perfeito. Aí, anos 60. Tô conseguindo manter a linha. Tu tá bem? Pode ficar tranquilo, vai. Anos 60, ele ainda se torna ministro da Fazenda. Né? 62. 62, fica um ano. E aí, depois, ele volta às atividades empresariais. Tá. Sim, só um detalhe que quando ele vira ministro da Fazenda é justamente no contexto geopolítico mais aflorado ainda, né? Que logo em seguida vem o golpe militar. Então os americanos estavam com muito medo que viesse um governo comunista. Verdade. E daí botam ele justamente para tirar essa impressão. E em 61 ele renegociou a dívida externa no Brasil. Exato. Com o FMI. Ele renegociou 3 vezes, né? A dívida externa. 3 vezes. Moral do homem, renegociar a dívida de um país. Simplesmente. E as 3 vezes foi muito bem, né? Não, negociou bem. Teve êxito. Exato. Imagina, em uma época complicadíssima do Brasil, né? O homem tava ali. E aí depois, então, ele volta. E aí até é curioso, né? Que no período de 64 a 68, com medo da ditadura militar, ele segue no Brasil, mas ele manda toda a família para Paris. E aí mal aparece na mídia e fica bem recluso e vai visitar Paris sempre, que é um hábito que ele cultivou até o fim da vida, de pelo menos uma temporada em Paris todo ano. Belo hábito. Se dividia entre Rio e Paris. Gostava muito de Nova York também. Enfim. Aí, anos 60, ainda não é Unibanco. Perfeito. Mas é em 67 que... Em 66, Greco, só achei uma coisa interessante aqui. Ele fundou o Banco de Investimentos do Brasil, BIB.
Em parcerias com grupos como Rockefeller e a Deltec. É verdade. Baby. Era o braço de atacado dele. Depois virou tudo Unibanco. E aí, um ano depois, a fusão com o Agrimer. Banco Agrícola Mercantil, que era aqui do Rio Grande do Sul. Isso. Era muito forte, tinha mais de 100 agências. Era um dos maiores do Brasil. E aí que daí tava mal das pernas. E aí levam a oportunidade para ele. E aí, beleza, fazem a fusão e para escolher o nome. Vai ser Agrimer ou vai ser... Moreira Salles, enfim. E aí ele, como era um diplomata, então vamos colocar a União de Bancos Brasileiros. Nenhum nem outro. Unibanco. Que ficou de 67 a 75 como UBB, União de Bancos Brasileiros. E em 75 que eles começaram a rodar pesquisas junto ao público e estavam vendo que o nome não... O nome era ruim? O nome era ruim. O nome não gerava conexão, as pessoas não diziam muita coisa. E aí era um nome longo, né? E aí eles queriam um nome curto, que não começasse com banco, que não tivesse banco da cidade e tal, banco de Minas Gerais, não sei o quê. Que era o comum. Ou banco industrial, banco da indústria, banco do comércio de Minas Gerais, não sei o quê. Aí tinha essas restrições, né? Então vai ser Unibanco. 75. Perfeito. 75. Mas em 67, quando foi feita a união, ela já nasceu como a maior rede de agências do Brasil, com 333 unidades. Então já começou pequeno o negócio, né? 2 anos depois ele foi eleito já o banqueiro do ano, em 1969. Em 68, o pai dele morre. João Moreira Salles morre. E que figura importante para essa história, né? Muito pouco falado, né? Muito pouco falado. Inclusive tem uma foto bem icônica dele, que é ele na frente de acho que é um Corvette, assim, nos anos 40, que tu via já o dinheiro que ele tinha, né? Sim. Porque ele ganhou muito dinheiro com café. Eu antes eu não sabia que estava tão relacionado ao café, né? Já começou com a casa bancária lá, Casa Moreira Salles, né? Secos e molhados, essas coisas. Sim. Anos 60. Tem um ponto nos anos 60 importante também, que foi em 65, com a compra da que eu considero, não sou eu, né? A joia da coroa do Império Moreira Salles, que é a CBMM. Companhia Brasileira de Metal e Metalurgia. Não, de Mineração e Metalurgia. Que fica em Araxá, Minas Gerais, e que é a maior produtora de nióbio do mundo. Tem 85% das reservas do mundo. Simplesmente. E o Walter comprou, na época não era óbvio ainda o que se fazia com o nióbio. Legal contextualizar. Isso é impressionante, né? Eles estavam desde os anos 50 mandando material para químicos na Alemanha, o que dá para fazer com isso e tal. 65 compra, mas ainda não é algo consolidado, e aí depois que eles vão ver o valor absurdo que tem. E aí hoje, a última vez que eu vi, ela não tem capital aberto, tá? E nem vai abrir, eu acho. Não tem porquê. Pra quê? Pra quê, né? Preciso de investimento. Acho que é uma margem líquida de uns 40%, acho. 35, 40%, num faturamento de 10, 12 bi. Negócio ruim esse. Então, assim, e aí tu imagina o family office deles, né? Todo ano entra. Dividendo do Itaú. Deve estar em quanto? Que filme 50? que tu quer fazer? Ô, Valtinho. Tá precisando de um... Quer orçamento aí, fazer um blockbuster pra Netflix? 1 bilhão, hein? Ou pro João, né, da Piauí. Tô sem patrocínio aqui na Piauí. Pedro, por favor, me ajuda aí, cara. Dito isso, né? Herdeiros, mas, talentosíssimos, né? Não, tem que ser. A Piauí é muito foda. Muito foda. Que o ponto é... O Valtinho, o cara ganhou Oscar. Assim, tira a tua posição política. Não pense em questão política. É verdade. Tá? Todos nós aqui temos nossas posições, mas só pense no que os Analise caras fizeram. a profissão do cara. Eles são muito foda, os três, no caso, em tudo que fazem. Em tudo. É impressionante o que cada um faz. Porra, um cara ganhou o Oscar, o outro tem
uma das revistas mais respeitadas do Brasil, inclusive por ambas as partes, vamos dizer assim, o que é muito consegue, né, fazer a matéria do Banco Master, todo mundo leu, a Faria inteira leu. Nossa, todo mundo. Não. E claramente é um lugar que tem... A matéria do Dantas também é impressionante. Nossa. Várias, assim... Verdade. As matérias da Consuelo Diegues são muito boas. E da Malu Gaspar, que até pouco tempo atrás estava lá também, né, Greco? Você vai ter... Enfim. Easter egg. Mas, porra, ambos os negócios são muito foda e o Pedro... Pedro é um monstro. E o Pedro é um monstro. E tem o Fernando, né? Que toca CPM. É verdade. Que é o mais low profile de todos. Ninguém conhece. Verdade. Não tem nem foto. Peço desculpas aí. O meu erro é que só falei dos 3 mais famosos. É que o Pedro, o cara não tem como não ser famoso sendo... Sim. Os caras estavam anunciando a fusão do Itaú Unibanco em 2008. Belo vídeo também. Aquele contexto todo ali, né? União de 2 bancos gigantescos. Em plena crise de 2008, né? Muito simbólico. Muito simbólico. Enfim. Acho que percorremos os anos 60, né? Então... Tá legal esse bloco aí, porque é tanta coisa no meio. E antes que você comente, vai faltar algo? Sim, vai faltar 1 milhão de coisas. Vai faltar. Não, só isso que eu tenho. A gente não vai conseguir cobrir tudo em 1 hora. Agora, se tu quiser que a gente faça um Senhor dos Anéis, aí também a gente pode fazer. Um outro momento aqui. Eu tô sem meu caderninho, então alguma coisa... Não, pode ficar tranquilo. Aqui tá percorrendo tudo. Só um comentário. Por favor. Uma curiosidade, que ontem nas minhas pesquisas para falar aqui, eu encontrei um artigo que chama Os Empresários, a Pátria e a Bola. Correto. Que narra como o Walter Moreira Salles uniu vários empresários a pedido do João Avelanche, que era colega dele no Conselho do Fluminense, para financiar a seleção, que não tinha mais verba. Naquela época era CDB, né? Não era CBF. Tá. Correto. Para um estudo científico, né? Fazer uma preparação mais científica dos atletas para a Copa de 70. E daí eles se juntam, financiam, pagam. E a curiosidade que é mais interessante é que eles não queriam que tivesse o nome deles diretamente, das empresas, né? Diretamente vinculada a priori, porque o que importaria muito o resultado. Se vencesse a Copa... Aí ok. Se perdesse, talvez não fosse tão legal. Então, muito interessante. Eu vou deixar na descrição. O artigo é muito bom. Legal. Boa. É só uma pergunta daí, enquanto tu serve a água aí. Nessa época ele já sofria críticas com a questão dos americanos, do Rockefeller e coisa que... Nessa entrevista, inclusive, do Arquivo Nacional ali... Essa entrevista é dos anos 80. É dos anos 80, né? Mas acho que ele já sofria bastante, né? Porque o Brasil, ele... Sofreu não, por décadas ali tinha essa questão do nacionalismo muito forte, né? Então ele era acusado de uma série de questões. Essa já era uma época que ele sofria isso? Cara, eu não sei dizer, tá? Acho que sim. Acho que sim, mas assim... Ele cuidava muito da imagem dele também, né? Da reputação e tal. E além de cuidar, de ser um cara muito reservado, ele também era muito próximo de gente poderosa da mídia, né? Ele era um grande amigo do Chateaubriand. Eles iam para Paris direto junto. Então, querendo ou não, tu tem um pitbull. O Chateaubriand era um pitbull, né? Sim, brigava com a pitbull que é teu amigo e o Chateaubriand sempre defendia ele. Né? Mas bota fé que sempre tem 2 lados, né? Daqui a pouco tem um concorrente ali que queria implantar alguma história e tal, né? Provavelmente sofreu, e como tu disse, né? Reputação é uma palavra muito importante para banqueiros, né? Muito. Ou que deveria ser, né? Até pouco tempo atrás era, né? Hoje, em tempos de massa. A gente vê que, enfim, tem cada tipo de banqueiro aí que é loucura. Mas na época isso era extremamente importante e é óbvio porque, enfim, né? Tu vai colocar no teu dinheiro, no caso, na tua pessoa física ou da tua empresa, em um banco com um banqueiro sem nenhuma reputação, não vai botar, né? A coisa mais importante depois da tua família, das tuas questões pessoais, é o teu dinheiro para tu te manter, né? Pode ver os banqueiros mais fodas do Brasil. E do mundo. Do mundo, JP Morgan, o Edmond Safra dava muita importância para a reputação, Walter Moreira Salles, Pedro Conde, Júlio Bozano, né? E aí caras que
mancharam a reputação. Edemar Cid Ferreira. Pô, agora o Borcário. Fala mais baixo mesmo. É verdade. Os caras do Banco Nacional. Né? Pô, É. Enfim. Reputação é muito importante. Década de 60, check. Perfeito? Risca no caderninho invisível. Tá, 65. Pelo jeito, não. CBMM. Volta. 69 Unipar Carbocloro. Foi um dos investidores, um dos fundadores. Unipar Carbocloro, que a gente já falou aqui, que o Barça já ganhou muito dinheiro. Sim. É a Aquela preferida ela dele. vale mais que a Braskem tendo 6 plantas e a Braskem tem 30 ao redor do mundo. Então, aí que tá. Ele tava na fundação da empresa também. Dedo ruim esse cara tem também, né? Só... Anos 60 também, mas daí o Erling Lorentzen, que a gente já tem vídeo, e merece uma história, conversa curiosa. Fundador. Merece um filme. Mas quando ele fundou a Norsul, agora só me falta o ano, mas acho que foi nos anos 60. Tá bom. Ele era norueguês e precisava, e estrangeiro não podia abrir empresa aqui no Brasil. Né? Sim. A Norsul, Pela que é uma questão empresa do nacionalismo também. E aí ele conheceu o Walter tal, através de outros contatos. E o Walter Moreira Salles topou ser sócio na Norsul, que hoje é a maior empresa de cabotagem do Brasil. E aí ele então ficou com o Erling Lawrence ficou com 40%. O Walter entrou com 60%, mas ele deu a metade da participação dele pro Azevedo Antunes, que a gente falou no Projeto Jari, da KM. Sim. Então, e ali, imagina, já se forma uma sociedade / amizade, porque depois, quando Erling Lawrence funda a Aracruz Celulose, os primeiros sócios também foi Walter Moreira Salles. Né? Depois entra o Safra, Souza Cruz e tal. Tá então, tudo conectado, né? Tudo conectado. Tudo isso nos anos 60, né? E provavelmente devo ter esquecido de algo que a gente que passou batido. Mas daí, década de 70. Primeiro deal. Compra mineração Morro Velho. Em Nova Lima, Cidade do Ouro. Olha, esse aí foi um trade, né? Comprou e vendeu. Comprou e vendeu. Ele comprou por $1 milhão em 70, na época que o ouro tinha caído. O ouro tava caindo, depois teve lá um negócio em 71, né? Saiu o padrão ouro e tal. Ouro embaixo, não sei o que. E aí, final ali dos anos 70, o ouro explode, junto com a prata. Foi a época ali do corner da prata, né? Do Naginas. E aí ele vendeu primeiro ele vendeu uma parte para Anglo American, que é uma das maiores mineradoras do mundo, que é sul-africana. E depois vendeu para o Bosano Simmons. No total, o cálculo foi que ele pagou $1 milhão na mina em 70 e vendeu por $42 milhões em 80. Multiplicou por 42 o capital. Isso só nos anos 70. Loucura, né? Que bizarro, né? O cara tinha tudo que ele tocava. Midas. Doideira, né? Doideira. Aí, daí depois disso, 75, então, vira Unibanco. Troca o nome, né? Troca o nome, né? O BB para Unibanco. Né? E até no livro, ele fala que ele fala assim, poderia dizer que eu antecipei a crise dos anos 80 brasileira, porque ele vendeu os principais ativos sem ser o banco, ele vendeu tudo, ficou só com os fazendas do banco, mas vendeu a Morro Velho e vendeu a Sotrec também, que eles começou a ficar bem relevante e tal, estava perdendo muito contrato. E aí que tá, olha a sorte que ele deu, né? Tipo assim, anos 80 o mercado já vira uma loucura. Sim. E aí já antes até de começar a crise, ele falou, olha,
a gente vendeu. Primeiro a gente estava muito alavancado. Aí a gente vendeu tudo e já no início dos anos 80 estava com 0 dívida. Bem no momento que deveria estar com 0 dívida. Imagina se ele tivesse muito alavancado em 82. Tu começou falando que ele não fez esse propósito, é isso? Aí ele, não sei se ele foi uma falsa modéstia e tal, ele falou que todas as decisões dele eram sempre baseadas muito em instinto. Então ele fala que joga na sorte. Vamos dizer. Falou, essa aí foi sorte. Mas eu achei que já estava na hora de vender e tal. O ouro já tá, tipo, no caso da Morro Velho, o ouro já estava subindo muito. Embolsei o lucro e a Sotrec lá. Mas imagina, aí no período mais turbulento. Isso é muito impressionante, né? Saber a hora de sair, de vender o ativo. Porque tem quantos se perdem nisso, né? Quantos acham que não, vai ser, vou continuar, o negócio é bom. Isso é muito impressionante. E aí, pô, imagina, daí anos 70, anos 80 e 90, né, que muito banco ficou pelo caminho. O Unibanco seguiu. Anos 70 ainda tem uma boa. Posso esquecer. Em 72 foi anunciada a fusão do Unibanco com o Bradesco. Saiu no jornal. Quê? Tá correta a informação? Bota aí, e a editor. gente tem o jornal da época. Vamos botar na tela. Não era a intenção, vamos fazer uma fusão. Não, foi anunciada oficialmente a fusão. E depois voltaram atrás. No livro conta mais detalhes, tá? Mas em tese não, o que aconteceu foi o seguinte. Diferença de cultura. Uhum. O Unibanco, né, na época, União de Bancos Brasileiros, operava de uma forma e já com um braço mais de banco de investimento e tal, e tinha já uma equipe muito qualificada, muito sofisticada. Então, vamos dizer assim, era uma extensão do Walter, que era um cara sofisticado internacionalmente, né? E o Bradesco tinha uma outra cultura, que era a cultura do Amador Aguiar, que era de trabalho, 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 trabalho. Ele era da roça e tal, né? Uhum. Não tinha essa sofisticação de um banqueiro, de complexidade do mercado financeiro. É literalmente cultura, né? Diferente. Exatamente. Aliás, mandar um recado pro Matheus, né? Cadê meu roteiro? Mas enfim, só, por favor. É verdade. Tá. Fica aí. Entendedores entenderão. Entendedores. É verdade. Uma questão interna aí. E aí até no livro consta, não pode falar muito que pelo menos que, beleza, eles tiveram a ideia numa viagem que tava o Braguinha, inclusive. Foram para... Realmente o Braguinha é onipresente. Braguinha O cara tem razão em comentar. Porra, fala todo dia esse Braguinha. Não, impressionante, cara. Impressionante. Estava numa viagem junto uma vez, ele que... Pô, tinha que se juntar, não sei o quê, blá, 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 blá. O Walter gostou da ideia, o Amador Aguiar também. E aí começaram a meio que, vamos dar andamento nisso. E aí, segundo o livro do Luiz Nassif, já começou a ficar estranho, assim, quando uma equipe... Tipo, a equipe do Unibanco foi pro Bradesco ver como é que era, do Bradesco foi lá. Aí eles citam um episódio de que os caras do Bradesco foram almoçar a convite dos executivos da Unibanco e dos caras do Unibanco, assim, pô, tudo uma elegância, terno e comendo coisa cara, camarão, não sei o quê, um restaurante chique. E os caras do Bradesco não tinham essa pegada, não tinha essa vibe, né? Se sentiram meio, só esses Mauricinho, porque os caras tudo já também com, estudou fora, estudou em Harvard, sim, MBA, sabe? E os caras do Bradesco raizão. E aí um dia os caras do Unibanco foram no Bradesco e era tipo um bandejão, assim, raiz, tá ligado? Então eu falo, cara, impossível dar match com uns executivos mega sofisticados, com a galera que não tá nem aí pra isso, que trabalha muito e tal. Sim. Que legal. E aí, em 72, então, anuncia, e daí depois o Walter, no livro diz, o Walter ficou insistindo, ficou ligando, mandando cartas pro Amador Aguiar, pro negócio aí, e o Amador Aguiar parou de responder ele. Daí ficou... Aí morreu o negócio. O Amador deu um bloco, né? Loucura. Pois é. Daí o nome ia ser União de Bancos do Bradesco. Não mais União de Bancos do Brasil.
onde é Unibancos brasileiros. Entendi. Uma coisa interessante aqui nessa questão de sofisticação e sempre, sei lá, provavelmente ter tecnologias de ponta, né? Que aparentemente percorreu a história deles. Em 58 e 59, o banco implementou inovações tecnológicas de ponta, como as máquinas Burroughs, IBM? para agilizar o atendimento nos caixas, e o treinamento de funcionários na IBM para operar sistemas eletromecânicos. Ou seja, Muito. 58. Ele trouxe know-how lá de fora, né? Pra caramba, pro Itaú, né? Pro Unibanco. Pro Unibanco. E aí imagina os caras já 20 anos ali, vamos se unir o Bradescão do velho amador. Imagina, tipo, um mega raiz, o outro mega sofisticado, né? Embaixador, cara, todo chique. Sim. Mas daí não... Até porque, aí quando, anos depois, né, que foi até uma questão póstuma, né, nenhum tava vivo, né? Não, nem o Amador Aguiar, nem o... o Amador Aguiar morreu em 91. Quando foi feita a fusão, né? Já na época era estranho, né? Nessa época, né? Eu me lembro que foi uma coisa, putz, como é que vai ser? Porque realmente, aí eu me lembro, né? Eu era um rapaz, para os mais antigos vão entender, eu era um estafeta nessa época. 2008. Eu me lembro que eu ia em vários bancos, né? Fazer as compensações, enfim, entregar os malotes. Uhum. E, cara, era muito diferente o atendimento de um do outro. Assim, um ficava em pé nas filas, o outro já tinha um atendimento melhor, assim. O Unibanco era mais premium. O Unibanco, ele tinha toda essa sofisticação, assim, então o atendimento me parecia um pouco melhor e tal. E o Bradescão sempre foi o Bradescão, né? Das massas, sempre pegou muita gente. Sim. Também um bom atendimento em comparação ao Banco do Brasil na época. Já era complicado. E não tô nem falando da Caixa, mas, muito difícil unir coisas tão distintas, né? E interessante é ver que, não era... É uma coisa histórica mesmo, é tão antiga, né? Uhum. Né? Desde a fundação de ambos os bancos, né? Pela história que a gente conhece, assim, não tinha nada a ver, né? Mas chegaram em um determinado momento e que time, né? Que acabaram se unindo. É que no final do dia, a empresa, no caso, o banco, ele é uma extensão do fundador, né? Então, Sim. Um cara é super refinado e sofisticado e tal, mais reservado, né? E isso se refletia no Unibanco, uma coisa mais premium e tal. E o Amador Aguiar tinha a placa lá, né? Só o trabalho gera riqueza. O cara é raiz, né? Isso me permite fazer uma analogia em termos tenísticos. Com certeza. O Unibanco é o Federer e o Bradesco é o Nadal. Boa. Isso aí. Boa comparação. O Federer com aquela classe. Classe, né? E o Nadal. Mas dois funcionam. Exato. Dois são E nessa época, né? Sempre lembrando, eu falo isso várias vezes, mas nessa época aí, 70, 80, 90, o maior banco do Brasil era o Bradesco, né? Uhum. O Bradescão. Sim. O Bradescão, que daí teve o Braguinha, que foi presidente, depois daí não deu certo, volta o Amador Aguiar, depois vem o Lázaro Brandão, que foi um baita de um CEO. Uhum. Nessa época aí, o Bradesco, ele tinha participação em várias empresas, era sócio. Esse dia eu achei umas matérias dos anos 90, Sim. que uma delas falava assim... Matheus, olha pra mim. Tu vai perder esse roteiro, rapaz. Tem história aí, cara. Tem história. Eles eram sócios da Tigre, um monte de empresa foda. Mas, enfim. Aí depois de 2008 o Itaú assume, então, né? Mas aí, anos 90, então... Walter já tá mais velho e tal, cada vez mais ligado a questões pessoais e, né, Instituto Moreira Salles, essas coisas, foi tirando o pé, mas ainda assim o Pedro assume ali, né, acho que em 92, alguma coisa assim, mas eu me lembro quando eles compraram o Banco Nacional, né, os ativos, o Pedro pediu autorização pro Dr. Walter. Ele ficou, tipo, como um presidente do conselho, alguma coisa assim? Conselho, sim, ou mais até, tipo, nesse caso, eu acho que era uma coisa mais... Não era presidente do conselho mesmo, sabe? Sim. Uhum. Eu acho que... Eu não me lembro agora. Papai. Mas era o cara... o patriarca. Um presidente informal, assim, vamos dizer. O dono, né? O cara que fez o negócio. E ali, nos anos 90 também,
Unibanco cresce muito, foi muito inovador, adotar também já a internet, né? Tem aquela propaganda deles com o Bill Gates. Uhum. Que é impressionante. Bill Gates propaganda do Unibanco, né? Muito tri, cara. E anos 90... Banco Bandeirantes também eles compraram. Banco Bandeirantes, que era do irmão do doutor Aloysio de Andrade Faria, Gilberto Faria. Ou seja, que família que deu boa, né? 2 banqueiros. E ainda assim deve ser ruim, devia ser ruim no churrasco, porque ele vendeu por uns 300 milhões, acho, 500. E o Aloysio vendeu por 2 bi de dólares. E tu se acha já pica. Teu tio lá... que vou fazer 500 milhões? O Aloysio vendeu por 2 bi. Não dá pra nada. Que loucura a comparação. Né? Não. O rapaz ali é bom, mas o Aloysio... Aloysio. Toda a atenção só pro Aloysio, né? Aloysio, como é que foi o deal? Vai ver. Foda. Não queria ser primo desses caras. Nem é. Nos anos 90... Quer dizer, eu gostaria, na real. É verdade. Não. Era isso. Pelo amor de Deus. Nos anos 90 tem duas curiosidades. Eu acho que uma é dos anos 90, ou se não é, início dos anos 2000. Acho que é 90. Quem trouxe a Blockbuster pro Brasil foi o Grupo Moreira Salles. Perfeito. Não. Tá. Fiquem com essa, podem pesquisar. 1994. Eu botei aqui, Folha de São Paulo. Chega ao país a maior locadora do mundo. Grupo Moreira Salles trouxe. Holding do Grupo Moreira Salles. Brasil Warren. Brasil Warren, que eles compraram lá em 1950. Na época que a Blockbuster era um... Claro, pô. Sim. monstruoso. O investimento inicial foi de 20 milhões de dólares. O que pra eles não era nada. Não mexe com não. Fala, não tem um projeto maior aí. Cara, porra. Me marcou a infância de muita gente, né, cara? Ir na locadora. A Blockbuster aqui ainda tem uma loja, né? Tem uma única. Ainda tem, ainda? É atualizado ainda. E aí depois eles venderam quando a Blockbuster já estava prestes a cair. Venderam pra... Adivinha quem? Americanas. Não. Sim, tava em todos os americanos tinham Blockbuster. Não. Americanas é um pé trocado, né? E o Moreira Salles sempre na ponta certa. Em 2007, 24 de janeiro, lojas americanas compram Blockbuster por 186 milhões de reais. Mas também já não foi um valor tão alto, né? Já tava... Empatou. Mas porque em 2007... 2007. Lembrando que em janeiro de 2007 foi pro ar o streaming da Netflix. Cara, que loucura. A Netflix foi fundada em 97 e o streaming foi em janeiro de 2007. Parabéns aos gestores das lojas americanas. Sempre ferrando. Em 2010 o Blockbuster fale. O Pedrão mandou, vamos largar isso aí, ganhar uns pila e deu. Tá aí a outra curiosidade. Outra curiosidade daí nem tão positiva assim para o clã Moreira Salles. Vamos falar mal antes? Vamos falar mal, Bom, fala mal, não. Será pontos negativos. Eles erram também, são humanos. Inclusive tem entrevista do Pedro falando desse erro. Tu que pegou o corte, tá? Não sei. O investimento em suco de laranja. Verdade. Que inclusive é um baita tema aqui pro Conversa Curioso. Sim. Porque além de envolver eles, envolve outros players muito relevantes. E foi justamente por isso que eles não conseguiram se criar, vamos dizer assim. Porque era um mercado muito concentrado. Agora mais ainda. Então eles lá em Matão, inclusive, era a operação. Operação, investiram uma grana para produzir e exportar suco de laranja, né? Porque nessa época o preço estava em alta, não sei o quê. E, curiosamente, né, eu queria me aprofundar mais até, mas foi numa época em que mais gente estava entrando ao mesmo tempo. Então, meio que era um investimento que caras grandes estavam fazendo, tinha uma oportunidade ali. Mas os caras que já estavam dentro, que era o Cutrale, José Cutrale, que é uma lenda, e o Carl Fisher, que é outra lenda, eles eram muito grandes. E simplesmente... E aí, o que conseguiu, que entrou nesse mesmo período, foi a família Hermílio de Moraes. Então, tu imagina, esses três, daí o Moreira Salles não conseguiu bater de frente. Inclusive, o Luiz César Fernandes,
Nessa época também, início dos anos 90. Começou uma operação de exportação de suco de laranja, também se ferrou. Porque é basicamente um oligopólio. Sim. O Brasil é o maior exportador do mundo de suco de laranja. E sai tudo ali de Araraquara. Sim. Araraquara e Limeira. Araraquara. Araraquara. E é basicamente isso. Cutrale, né, que simplesmente tem um contrato com a Coca-Cola. E Sim, quando morreu era o maior, né? Do mundo. E aí depois ficou brigando, né? Porque o que aconteceu? Aí tinha a Citrosuco e a Citrovita. Citrosuco da família Fischer, que além de suco de laranja também é uma das maiores produtoras de maçã do Brasil, família discretíssima. E a Citrovita do Hermílio de Moraes. Tá? Mas o que acontece? Daí em 2010 tem a fusão e surge uma gigante. Daí aí hoje é só, tá dividido entre Cutrale e aí virou Citrosuco só. E é a maior. Mas eles ficam brigando, tem um ano que é um ano que é outro. E aí meio que, tipo assim, esses caras eram, o Citrosuco e o Citrovita era o concorrente, mas tinha uma ligação familiar, porque o CEO da Citrovita era casado com a herdeira do Carl Fischer. Meu Deus. Então é por isso que a Citrosuco... O coração nessa casa é pura laranja. Por isso que a gente tem aquele vídeo que fala, a Votorantim é a maior produtora de suco de laranja do mundo. Sim. Bizarro. Não, e o Cutrale também era de banana, uma coisa assim, da Chiquita Brands, não é? Que sociedade com o Safra. Com safra. Seu Zé Safra. É loucura, né? Pagaram $1 bilhão em 2014. Tá tudo interligado. Tá, mas não entendi a parte ruim aí dos nossos modelos. Não, aí eles estoparam. Eles perderam dinheiro, só tava dando prejuízo, aí encerraram a operação. Conseguiram vender. Lá pelos anos 2000? Isso que eu não entendi. O início foi acho que 93, 94 e vendem... Lembrei. Vendem em 98, porque não queriam mais esse mercado, que tava só perdendo dinheiro. Vendem para os Hermílio de Moraes. Mas agora eles voltaram, né? Há pouco tempo. Eles estão investindo lá na Cambuí. Laranja. Ah, é? Não vi. Mas é coisa de 1, 2 anos. Sim. Atrás, né? Boa. Tá. Acho que passamos isso. Bah. E as alpargatas, onde é que foi a compra? Só isso aí que faltou. Tá, verdade. Né? Eles são donos. Verdade. Não entendi. Então, seguindo a linha do tempo, só 2001, seu Walter Moreira Salles morre, né? E aí, beleza, segue Pedro tocando, né? Aí... então não foi na época do Walter. Não. Tá. Alpargatas foi... Agora foi recente. Foi depois, quando deu a treta com a JBS. Que olha quem eram os donos, né? 2017. Isso. Primeiro era a Camargo Correia, era dona da Alpargatas. Aí deu problema com a Lava Jato. A JBS comprou. Aí deu o Joesley Day. Tiveram que vender. E a Moreira Salles comprou. A gente tem um vídeo sobre isso também, sobre as alpargatas. Por 3,5 bilhões de reais. Aí, um investimento. Já dá uma balançada ali no extrato. Através do fundo do Cambuí, né? Que é o family office só do Pedro. E o BW é da família, né? BW Gestão. Quanto que tem de... A última vez que eu vi o BW tava com... Que é Brasil Warrant, né? Sim. Tava com 54 bilhões de reais aplicados. De liquidez, tá? Não é a fazenda, o imóvel, o prédio. Não, é dinheiro aplicado, investido. Tem que ter quantas pessoas para investir esse dinheiro? Não, e o portfólio manager do BW é fenômeno. E os caras da Cambuí, tudo ex-garantia também. Sobre a Cambuí, em 2024, a Cambuí Agrícola, braço do Grupo Moreira Salles, é uma das grandes potências na citricultura brasileira, com destaque para o cultivo tecnológico de laranjas. A empresa concentra sua produção em Matão e está expandindo com um projeto de 1,2 bilhão, aí sim, em 2024, que eu comentei, em Ribas do Rio Pardo e Água Clara, Mato Grosso do Sul. Vamos tentar de novo. Visando produzir 8 milhões de caixas. Essa briga vai ser boa. A briga vai ser boa.
Eu não gostaria de ter... Acompanharemos os próximos episódios. Eu que tenho lá no meu sítio 5 pés de laranja, não vai dar pra mim, eu acho. Não vai. Fecha as portas. Aí, além da Alpargatas, eles tinham uma posição muito grande também em Eneva, né? Que é a antiga MPX, que era um filé mignon do Ike que ele teve que se desfazer por conta da quebra. Sim. Mas que eles zeraram agora. Semana que vai pro ar isso aqui, semana passada. Zeraram porque estava tendo muito conflito com o BTG, que é o maior acionista. O BTG também, né? Os caras são dono de tudo. Dono da Eneva. O que não era, agora eu tô virando, né? Tô comprando tudo agora. Que nem disse Dom Isaac ontem, são dono do Rio. Dono do Rio. E qual que é o outro? Tem um outro dono do Rio. Como é que é o nome do cara lá? Tinham 2 donos do Rio que ele falou. Um é o Esteves, não é? Tô errado? Sim. E o José Isaac Pérez. É isso aí. Dono da Multiplan. Que, tem uma história foda também. Primo do Roberto Medina. Essa ninguém conhece. Tentando lembrar alguma lenda Eneva e da Alpargatas. Então, enquanto tu vai te lembrando, deixa eu só fazer um breve recado. Seguinte, ó. Hoje a gente não vai fazer nenhum gancho, mas vocês estão vendo aqui o grau de conhecimento que esses senhores têm. E tem uma forma de apoiar um projeto que é original, que é o primeiro, né, independente do Brasil de negócios, que veio através da internet, e a gente está crescendo em outras plataformas, muito em breve também. Mas o fato é que tem uma forma de apoiar o Curioso Mercado, que é a melhor forma, na verdade, peço perdão pelo erro aqui, que é o CM Club, né? Lá no CM Club a gente tem discussões sobre negócios diariamente com essas figurinhas que tanto falam aqui para vocês, que vocês tanto gostam. E, cara, é um valor que de verdade não vai fazer diferença no teu ponteiro. A gente sabe que conhecimento é a única coisa que a gente sempre leva, né, para a nossa vida, e que também nos abre portas, que nos gera conversa, e é um grande lugar para se estar. Então fica o convite a todos para entrarem no CM Club, a gente vai deixar a descrição aqui. Além das discussões diárias, a gente tem aulas com o nosso professor que tanto fala bem aqui. A gente tem o Almanac do Curioso. Que é a melhor newsletter do Curioso Mercado. Que é o xodó da galera lá do nosso clube. Né? E outros benefícios que a gente agora está também implementando, como lives. E em breve teremos um encontro presencial. Isso aqui em primeira mão. Então, pessoal, todos convidados a estarem junto conosco lá para todos evoluirmos juntos. Dito isso, feito o Merchan Neves. Lembrou, Greco? Estou de volta. Tem mais algo que tu acha que... Um abraço para o Lucas Vasconcelos. Nosso CEO. Não me vem nada à mente, não. Porque o principal é o grosso do dinheiro, né? Itaú, CBMM, Alpargatas, que agora está se recuperando. Na bolsa está indo bem de novo. Apesar de... Andou mal nos últimos tempos. Não, isso. Apesar do... Cometeu a gafe, né? Deslize. Teve agora, eles fizeram um M&A recentemente, mas acho que é uma empresa na França. Assim. Walter Moreira Salles, que era o episódio... Era o importante do episódio. Eu tenho certeza que foi tão bem falado. E esse livro que o Greco colocou, a gente também vai deixar na descrição, porque, obviamente, aqui a gente não consegue percorrer tudo, né? E além desse livro, se entrar no site do Instituto Moreira Salles, tem bastante material, é bem rico. Toda a história do pai dele e do Walter. E também, quem for mais rato de pesquisa, tem o livro do Itaú de 90 anos, que tem também história lá bem detalhada. Esse livro é muito bom. E é de graça, né? Fora os acervos que a gente sempre consome. E também para quem, não quero ler, coisa do tipo, tem uma entrevista dele que a gente citou, acho que 2 ou 3 vezes aqui, nos anos 80. Que é lendária. Que está no YouTube, no Arquivo Nacional. Né? Que tem os nossos vídeos também. É lendário e, assim, realmente ali tu vai entender um pouco mais sobre a questão da aura dele mesmo. Como ele se portava, ele rebate essa questão ele foi, principalmente ali nos anos 70 e 80, se eu não me engano, ele
foi muito criticado pelos seus concorrentes e pela mídia também, que não era parceira dele, que ele tinha vínculos com os Estados Unidos, com pessoas dos Estados Unidos. Então é uma grande entrevista que a gente também indica. É, um verdadeiro Verdade. gentleman. E acho que último recado, né? Tem a série que a gente fez, né? Com os 3 vídeos, que um é sobre Moreira Salles, outro é sobre a família Setúbal e outro é a fusão, que é uma história muito interessante, que foi secreta, né? E teve a participação do tio Rico nesse vídeo. É verdade. Então, assistam. Que a gente também deixa um Que a grande gente abraço. não vai contar pra vocês quem é. Tu sabe quem é? Não vou contar. Descubra. Valeu, amigos. Até a próxima Grande abraço. semana. Obrigado. Tamo junto.